o jogo que perdia a alma, e a fé que a salvou. Antônio tinha 53 anos, mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira como pedreiro, e um vício que o consumia há mais de 20, o jogo do bicho. Não era daquele que apostava só nos dias de sorte, não. Era todos os dias, sem falta. Começou com os trocados aqui e ali, depois foram os empréstimos, as mentiras para a esposa, Maria, e por fim, as dívidas que não tinha mais como pagar. O pior não era o dinheiro, era a vergonha. Ele se olhava no espelho e não reconhecia mais aquele homem. Um cristão batizado, que já tinha levado os filhos na igreja quando eram pequenos, agora escondia os boletos atrasados dentro da Bíblia empoeirada. Foi numa tarde de sábado, depois de perder mais uma vez o pouco que tinha, que Antônio sentou no banco da praça e chorou. Não eram lágrimas de arrependimento, ainda. Eram de desespero. Deus, se tu existes, me ajuda, murmurou, sem nem ter certeza se acreditava naquilo. Foi quando ouviu uma voz suave ao lado. O irmão tá passando por alguma aflição? Era um homem de paletó simples, gravata discreta, cabelo grisalho penteado para trás. No peito, um cravo vermelho, sinal que Antônio reconheceu imediatamente, era um irmão da congregação cristã no Brasil. Ele já tinha visto aqueles homens antes, sempre quietos, sempre de terno, mesmo no calor. Sempre com um sorriso que não parecia forçado. Tô endividado, irmão. Tô perdido, Antônio enxugou o rosto com a manga da camisa. E o pior é que eu mesmo me meti nisso. O irmão, que se apresentou como José, não fez sermão. Só disse: na nossa igreja, a gente ora por essas coisas. Se o irmão quiser, pode vir hoje à noite. Às 7h30 tem a reunião. Antônio hesitou. Ele conhecia a CCB de nome. Sabia que era uma igreja séria, sem baderna, onde os irmãos viviam direito. Mas ele? Um homem que mentia para a própria mulher, que gastava o dinheiro do pão com apostas. O que adiantaria? Eu não sou digno, irmão. José sorriu, daquele jeito tranquilo que só quem tem paz no coração consegue ter. Ninguém é, irmão Antônio. Por isso que a gente precisa de Jesus. A igreja era um salão simples, sem lustres nem cortinas chamativas. As cadeiras de madeira enfileiradas, os irmãos e irmãs sentados em silêncio, as mulheres com vestidos longos e modestos, os homens de terno e gravata. No púlpito, um ancião de voz firme, mas não gritada, dirigia a reunião. Não havia banda, nem guitarra, nem bateria. Só vozes unidas cantando um hino que Antônio não conhecia, mas que o fez lembrar da infância, quando sua mãe o levava à missa. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. Perdoa meu pecado, vem meu coração lavar. Ele se sentou no fundo, envergonhado. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantavam, uns após outros, e contavam como Deus os tinha livrado de enfermidades, de brigas em família, de vícios. Um jovem falou que quase tinha se perdido nas drogas, mas a oração dos irmãos o sustentou. Uma senhora idosa, com as mãos trêmulas, agradeceu porque o filho, depois de anos afastado, tinha voltado para casa. Antônio sentia o coração apertado. Aquilo não era teatro. Era real. Depois dos testemunhos, veio a Santa Ceia. Os irmãos passavam o pão e o vinho com reverência, como se estivessem tocando algo sagrado. Antônio não participou, ele não se sentia digno nem para isso. Mas observou. E quando o ancião fez a oração final, pedindo por cada um ali, incluindo aquele irmão que está aqui pela primeira vez, com o coração pesado, Antônio sentiu algo estranho, era como se aquelas palavras fossem só para ele. Na semana seguinte, Antônio voltou. E na outra também. Não falava com ninguém, só ouvia. Mas os irmãos notaram. O irmão José sempre lhe dava um aperto de mão na saída. Uma irmã mais velha, Dona Lúcia, lhe ofereceu um café depois da reunião. O irmão tá gostando, Antônio? Ela perguntou, enquanto servia o café preto, sem açúcar, como ele gostava. Tô, irmã. É que, eu não sei se vou conseguir mudar. Dona Lúcia sorriu, com aqueles olhos que pareciam ter visto muita coisa na vida. Ninguém muda sozinho, filho. Mas com Deus, tudo é possível. Foi então que Antônio resolveu contar. Na próxima reunião de oração, quando o ancião perguntou se alguém tinha algum pedido especial, ele se levantou.
As pernas tremiam, a voz falhou no começo, mas ele falou: Eu sou viciado no jogo, irmãos. Já perdi tudo. Minha mulher não sabe de metade das dívidas que eu tenho. Eu tô com medo de perder minha família. Peço que orem por mim. Não houve julgamento. Nenhum irmão o olhou com desdém. Ao contrário, quando ele terminou, vários se levantaram e o abraçaram. O ancião pediu que todos se ajoelhassem, e a igreja inteira orou por ele. Não eram palavras bonitas, eram súplicas sinceras, algumas até com lágrimas. Antônio chorou também. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho. As coisas não mudaram da noite para o dia. Antônio ainda sentia a tentação. Uma vez, quase recaiu, mas ligou para o irmão José às 3 da manhã, desesperado. Irmão, eu tô fraco. Não aguento. José não hesitou. Vamos orar agora mesmo. Pega sua Bíblia e abre em Salmos 51. E ali, pelo telefone, os dois oraram até Antônio sentir uma paz que não vinha dele mesmo. Maria, sua esposa, começou a notar a diferença. Ele chegava mais cedo em casa, ajudava nas tarefas, não sumia mais com desculpas esfarrapadas. Um dia, ela encontrou um envelope com dinheiro em cima da mesa. O que é isso? Perguntou, desconfiada. É para pagar as contas atrasadas, Maria. Eu tô tentando consertar as coisas. Ela o olhou com olhos úmidos. O que aconteceu com você, Antônio? Ele não soube explicar direito. Só disse: Deus me encontrou, Maria. Na congregação. O milagre não foi só ele parar de jogar. Foi o que veio depois. Um domingo, depois do culto, o ancião chamou Antônio em particular. Irmão, a igreja quer te ajudar. Alguns irmãos se ofereceram para pagar uma parte das suas dívidas, desde que você continue firme. Antônio quase caiu para trás. Mas por quê? Eu não fiz nada para merecer isso. O ancião colocou a mão no seu ombro. Porque aqui a gente não olha para o que o irmão foi. A gente olha para o que Deus pode fazer com ele. Com o tempo, Antônio foi batizado nas águas, numa cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando saiu daquelas águas, sentiu que algo tinha morrido e algo novo tinha nascido. Maria começou a ir com ele às reuniões. Os filhos, que já eram adultos, viram a mudança e se aproximaram novamente. Hoje, Antônio é um dos irmãos que recebem os visitantes na porta da igreja. Sempre com um cravo vermelho no paletó, sempre com um sorriso tranquilo. Quando alguém pergunta como ele conseguiu vencer o vício, ele responde: Não fui eu. Foi Deus, através dos irmãos que oraram por mim. Aprendi que a fé não é só para quando a gente tá bem. É especialmente para quando a gente tá no fundo do poço. E então ele conta uma coisa que marcou sua vida. Numa das primeiras reuniões que foi, ouviu um irmão dizer que na congregação cristã no Brasil, a gente não vive de milagre, a gente vive para o milagre. Na época, não o entendeu direito. Hoje, sabe, o milagre não foi só ele ter parado de jogar. Foi ter encontrado um lugar onde, mesmo quebrado, foi acolhido. Onde, mesmo pecador, foi perdoado. Onde, mesmo fraco, foi fortalecido. Porque na CCB, como em qualquer lugar onde Jesus é Senhor, o que importa não é a roupa que você veste, nem o passado que você carrega. O que importa é o coração que você entrega. E Antônio entregou o seu. E nunca mais foi o mesmo. Antônio não imaginava que aquele seria só o começo. Porque quando a gente entrega o coração para Deus, Ele não faz meia obra. E foi assim que, alguns meses depois de ter deixado o vício, ele começou a sentir um chamado que não podia ignorar. Era uma tarde de domingo, depois do culto. Ele estava ajudando a arrumar as cadeiras quando o irmão mais velho da congregação se aproximou. Com aquele jeito sereno que só quem vive a fé de verdade tem, ele colocou a mão no ombro de Antônio e disse: Filho, você já pensou em servir ao Senhor de outra forma? Antônio ficou confuso. Servir? Ele ainda se sentia um novato, um ex-jogador que mal conseguia olhar nos olhos das pessoas sem se envergonhar do passado. Mas o irmão continuou: a gente precisa de homens que conhecem a dor para ajudar quem ainda está nela. Você não acha que Deus te tirou daquele lugar só para te usar?
Aquilo doeu e acendeu algo dentro dele ao mesmo tempo. Porque era verdade, Antônio conhecia a dor. Sabia como era acordar com as mãos trêmulas, com a cabeça latejando não só pela ressaca, mas pela culpa. Sabia como era prometer para si mesmo que ia parar e, no dia seguinte, estar de volta à mesa de jogo, como se fosse um zumbi. E agora? Agora ele estava ali, de pé, com uma camisa simples, mas com uma paz que dinheiro nenhum podia comprar. No início, foi difícil. Ele começou ajudando na limpeza da igreja, varrendo o chão que antes pisava com vergonha. Depois, passou a visitar irmãos doentes, levando não só a palavra, mas a esperança de quem já esteve no fundo do poço e viu a mão de Deus o puxar. E foi numa dessas visitas que aconteceu algo que marcou para sempre a vida dele. Era um senhor chamado João, um homem que tinha perdido tudo no jogo, assim como Antônio. Mas João estava pior, doente, sozinho, com os filhos afastados e uma casa que mais parecia um depósito de tristeza. Antônio entrou lá e viu nos olhos daquele homem o mesmo desespero que já tinha sentido. Sentou ao lado da cama, pegou a Bíblia e começou a ler o Salmo 34, Este pobre clamou, e o Senhor ouviu. Enquanto lia, as lágrimas de João molharam o travesseiro. E foi então que Antônio fez algo que nunca tinha feito antes, colocou a mão na cabeça do homem e começou a orar. Não com palavras bonitas, não com teologia complicada. Orou como quem sabe que só Deus pode mudar uma história. E Deus mudou. João não só se levantou daquela cama como, semanas depois, estava de volta à igreja, com os filhos ao seu lado. Os vizinhos contavam que, desde aquele dia, algo tinha mudado nele. E Antônio sabia o que era, a mesma graça que o tinha alcançado estava agora alcançando outros através dele. Hoje, quando alguém pergunta como um ex-jogador, quebrado e sem esperança, virou um servo de Deus, Antônio sorri e responde: Não fui eu que mudei. Foi Deus que me achou. E quando ele acha a gente, nada fica igual. Porque na CCB, Antônio não só encontrou a salvação, ele encontrou um propósito. E esse propósito agora é estender a mão para quem ainda está onde ele já esteve, provando que, com Deus, não existe caso perdido. Só corações esperando um milagre. E foi assim que, numa tarde de sábado, enquanto o sol batia forte nas paredes brancas da Universal, Antônio viu um homem sentado nos degraus da igreja, a cabeça baixa, as mãos trêmulas segurando um copo de café que já havia esfriado. O jeito curvado, a barba por fazer, as roupas amassadas, tudo nele gritava derrota. Antônio reconheceu aquele olhar vazio, porque já tinha sido seu. Ele se aproximou devagar, sem pressa, e sentou ao lado do estranho. Não perguntou nada, não deu sermão. Só ficou ali, em silêncio, como quem sabe que às vezes a dor precisa de espaço antes de encontrar palavras. Depois de alguns minutos, o homem finalmente falou, a voz rouca de tanto chorar. Não sei mais o que fazer, irmão. Minha mulher me deixou, perdi o emprego, e agora até meus filhos têm vergonha de mim. Acho que Deus escondeu o rosto de mim. Antônio não respondeu com frases prontas. Em vez disso, contou sua própria história, o auge no futebol, a queda no álcool, as noites dormindo em bancos de praça, o desespero de achar que nunca mais teria um lugar no mundo. E então falou do dia em que entrou naquela mesma igreja, arrastado por um desconhecido, e ouviu pela primeira vez que Deus não desiste de ninguém. Eu também achei que estava perdido, disse Antônio, olhando nos olhos do homem. Mas sabe o que descobri? Que Deus não esconde o rosto da gente. A gente é que às vezes fecha os olhos para ele. O homem balançou a cabeça, incrédulo. Mas e se eu não tiver forças para mudar? Antônio sorriu, daquele jeito tranquilo de quem já viu o impossível acontecer. Então deixa ele te carregar. Foi o que fez comigo. E ali, na calçada, sob o som dos louvores que vinham de dentro do templo, Antônio orou com aquele homem. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples, de quem sabe que Deus ouve até o suspiro de um coração partido. Quando terminaram, o homem ainda estava com os olhos vermelhos, mas algo em seu rosto tinha mudado. Era como se uma luz tênue, quase imperceptível, tivesse acendido por trás da escuridão. Ele apertou a mão de Antônio com força e perguntou: E agora? Agora você entra, respondeu Antônio, apontando para as portas abertas da igreja. Porque é aqui que as histórias começam de novo. E assim,
mas um coração queimado pela vida deu os primeiros passos em direção ao milagre. Dentro da Universal, as mãos se ergueram em adoração, os coros cantavam sobre restauração, e alguém que havia chegado como um derrotado saiu dali com a certeza de que, com Deus, até as cinzas podem virar beleza. Porque essa é a marca da CCB, não é só um lugar onde se ouve sobre milhares, é onde os milagres acontecem, um de cada vez. E Antônio, o ex-jogador que já foi um nada, agora era parte dessa corrente de amor que não para de crescer. Cada vida que ele tocava era um eco da graça que um dia o tinha salvado. E a história continua. Sempre continua. O sol já começava a se pôr quando Antônio saiu da igreja, mas o fogo no seu peito ardia mais forte do que nunca. Ele olhou para os lados, como se procurasse algo ou alguém. Foi então que viu um jovem encostado no muro do outro lado da rua, com a cabeça baixa e as mãos nos bolsos. Mesmo de longe, dava para perceber o desânimo estampado no rosto dele, como se o mundo todo tivesse desistido dele antes mesmo que ele desistisse de si mesmo. Antônio não pensou duas vezes. Atravessou a rua com passos firmes e parou na frente do rapaz. "Tudo bem, irmão?" perguntou, com a voz calma, mas cheia daquela força que só quem já foi resgatado das trevas conhece. O jovem levantou os olhos, surpreso. Eram olhos vermelhos, como se tivessem chorado há pouco. Ele balançou a cabeça, envergonhado. "Não, não tá não", murmurou. "Tô ferrado. Perdi o emprego, minha namorada me deixou, e agora nem sei pra onde ir." Antônio sentiu o coração apertar. Aquela dor ele conhecia bem. Colocou a mão no ombro do rapaz, como um pai que encontra o filho perdido. "Eu já estive onde você tá. Pior, até. Drogas, dívidas, vergonha na família. Achei que nunca ia sair daquele buraco. Mas hoje eu tô aqui, de pé, porque alguém me estendeu a mão quando eu não tinha mais forças para me levantar." O jovem olhou para ele, desconfiado, mas com um brilho fraco de esperança. "E como você saiu?" Antônio sorriu e apontou para a igreja, onde as luzes ainda brilhavam e o som dos louvores ecoava pela rua. "Foi lá dentro. Não foi fácil, não foi do dia para a noite. Mas Deus não desiste da gente. Ele vê o que a gente não vê. E se você deixar, Ele vai te mostrar um caminho que você nem sabia que existia." O rapaz hesitou, olhando para os próprios pés. "Mas e se não der certo?" Antônio riu baixo, como se lembrasse de quando fez a mesma pergunta anos atrás. "Já deu. Porque você tá aqui, falando comigo. Isso não é coincidência, irmão. É Deus te chamando. O resto a gente corre atrás juntos." E assim, mais um passo foi dado. O jovem, que se chamava Lucas, seguiu Antônio de volta para dentro da Universal. Desta vez, não foi só um corpo que entrou na igreja, mas uma alma sedenta por uma mudança que só o sobrenatural poderia trazer. Dentro do templo, o pastor estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que, depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. "Ela não desistiu", disse o pastor. "Ela creu quando tudo dizia que não tinha mais jeito. E hoje, Deus está perguntando: quem é que vai tocar nele?" Lucas sentou-se no banco, as mãos trêmulas, o coração acelerado. Antônio, ao seu lado, orava em voz baixa, como se já visse a vitória que ainda estava por vir. E então, como se algo dentro dele tivesse se quebrado de vez, Lucas se levantou. Com lágrimas escorrendo, ele caminhou até o altar, onde dezenas de mãos se ergueram para recebê-lo. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Mas algo mudou. Algo profundo. Quando Lucas saiu da igreja naquela noite, não era mais o mesmo. O desespero tinha dado lugar a uma paz que ele não conseguia explicar. E Antônio, ao vê-lo sorrir pela primeira vez, soube, era mais uma alma resgatada. Mais um milagre que não seria contado apenas como história, mas como testemunho vivo do poder de Deus. Porque na Universal, os impossíveis têm endereço. E cada vida transformada é um grito de que, com fé, até o que estava morto pode ressuscitar. Os dias que se seguiram não foram fáceis, mas Lucas sentia algo diferente dentro de si. Era como se uma força invisível o sustentasse, mesmo quando as memórias do passado tentavam voltarem. Ele começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, não por obrigação,
mas porque ali, entre os irmãos, ele encontrava um refúgio que nunca teve antes. Antônio, sempre atento, percebeu a mudança e se aproximou ainda mais, não como um pastor distante, mas como um pai que nunca teve. Uma tarde, depois de uma reunião de libertação, Lucas se abriu com Antônio. Pastor, eu ainda sinto medo. Às vezes, acho que não mereço isso tudo. Antônio colocou a mão em seu ombro e olhou nos seus olhos com uma firmeza que só quem já viu milagres pode ter. Filho, merecer não tem nada a ver com isso. Deus não olha para o que você foi, mas para o que Ele pode fazer de você. E hoje, Ele já começou. Lucas começou a servir na igreja, primeiro ajudando na organização dos cultos, depois participando dos grupos de oração. Cada pequena vitória era celebrada como um grande passo. Ele até voltou a trabalhar, desta vez em um emprego honesto, onde seu esforço era reconhecido. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certo domingo, durante um culto de cura, o pastor convidou todos que precisavam de um toque de Deus para se levantarem. Lucas hesitou, mas algo dentro dele o impulsionou a ir até a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se algo pesado estivesse sendo arrancado de dentro dele. As lágrimas voltaram, mas desta vez, eram lágrimas de alívio, de liberdade. Naquela noite, Lucas sonhou. Sonhou com um homem de roupas brancas que estendia a mão para ele e dizia: "Você está perdoado. Agora, vá e viva." Quando acordou, soube que não era apenas um sonho. Era uma confirmação. Anos se passaram, e Lucas não era mais aquele jovem perdido nas ruas. Agora, ele era um obreiro na Universal, ajudando outros que, como ele, achavam que não havia mais saída. Sua história se tornou um testemunho que encorajava muitos, provando que, não importa o quão fundo alguém tenha caído, Deus sempre tem um plano de restauração. Antônio, já mais velho, mas com o mesmo fogo no coração, olhava para Lucas com orgulho. Você vê? Deus não só te salvou, como te transformou em um instrumento para salvar outros. Isso é o que a Universal faz, ela não apenas muda vidas, ela as reconstrói. E assim, a cada alma que Lucas ajudava a se levantar, ele reafirmava uma verdade que agora carregava no peito: na Universal, os milagres não são apenas possíveis, eles são reais. E cada história de transformação é um lembrete de que, com Deus, nenhum caso está perdido. Porque onde o homem vê um fim, ele vê um novo começo. O milagre completo. Lucas, agora um líder na Universal, via a cada dia o poder de Deus agindo. Aquele jovem que outrora se afogava em vícios e desespero agora estendia a mão a outros, como Antônio fizera por ele. E foi em uma noite de oração que o milagre se completou. Sua mãe, que por anos o considerara perdido, entrou na igreja. Ao vê-lo no púlpito, testemunhando com lágrimas nos olhos, ela caiu de joelhos. "Filho, eu não acreditava que você voltaria, mas Deus me mostrou que estava errada", sussurrou entre soluços. Naquele momento, não foram apenas 2 vidas restauradas, mas uma família inteira. Reflexão final. A história de Lucas ensina que Deus não trabalha com coincidências, mas com propósitos. O que o mundo chama de fim, para ele é apenas uma curva no caminho. A Universal não é um lugar de religião vazia, mas um hospital de almas, onde feridas são saradas e destinos reescritos. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma segunda chance. Se Deus pode transformar um homem quebrado em um farol de esperança, imagine o que Ele pode fazer com você. A restauração não é um privilégio, é uma promessa, basta crer. Porque, no final, os milagres não são apenas para alguns, são para quem persistir na fé.